Cale-se! Sua mãe nunca te amou. Essas foram as palavras que o juiz Henrique Castelo Branco cuspiu na minha cara durante a audiência que decidiria o futuro da minha filha. Ele estava prestes a entregar Sofia, minha menina de 8 anos, para o homem que havia me aterrorizado por anos. Mas então eu mostrei a carta. Uma carta escrita há 23 anos pela minha própria mãe, selada e guardada para o momento exato em que a justiça se tornasse impossível. O que estava escrito ali não apenas mudou a sentença instantaneamente, mas expôs uma rede de corrupção que conectava aquele juiz, meu ex-marido, e dezenas de casos manipulados ao longo de 3 décadas. Se você já enfrentou uma batalha judicial injusta, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo, porque essa história só está começando. Meu nome é Clarice Mendes, tenho 32 anos e sou advogada em Porto Alegre. Mas naquele dia, dentro daquele tribunal frio e impessoal, eu não era advogada. Eu era apenas mais uma mulher sendo silenciada por um sistema que protege os poderosos. Para entender como cheguei até aquele momento, preciso voltar ao começo. Ao dia em que conheci Ricardo Fontes e acreditei estar vivendo um conto de fadas. A sala 304 do Fórum Central de Porto Alegre cheirava a papel velho e desinfetante barato. Era uma manhã de julho e o frio cortante da cidade atravessava as janelas mal vedadas. Sentei na cadeira de madeira desconfortável, com as mãos geladas entrelaçadas no colo, tentando controlar a respiração. Sofia estava na sala de espera com minha tia Mariana. Eu não queria que ela visse o que estava prestes a acontecer. Do outro lado da sala, Ricardo Fontes estava impecável como sempre. Terno azul marinho italiano, gravata de seda, cabelo perfeitamente penteado. Ele conversava baixinho com seus advogados, 3 homens de aparência cara que eu jamais poderia pagar. De vez em quando, ele olhava na minha direção com aquele sorriso de canto de boca que eu aprendi a temer. Aquele sorriso que dizia: você já perdeu, mas vou deixar você sofrer um pouco mais. O juiz Henrique Castelo Branco entrou na sala. Alto, cabelos grisalhos, uma expressão de tédio permanente no rosto. Ele nem olhou para mim enquanto se acomodava. Minha advogada, a doutora Sen, Paula Stein, apertou meu braço discretamente, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que só aumentou meu pânico. Ela tinha me avisado que esse juiz tinha fama de ser imprevisível e tendencioso. A audiência começou com perguntas rotineiras. Renda, moradia, rotina com a criança. Ricardo respondeu tudo com aquela voz calma e educada que ele usava em público. O homem que estrangulou meus sonhos por 6 anos se apresentava como pai exemplar. Quando chegou minha vez, comecei a falar sobre a violência psicológica, o controle financeiro, as ameaças. Cale-se! O juiz bateu o martelo com força. Sua mãe nunca te amou, e você quer fazer sua filha sofrer o mesmo abandono. Vou conceder a guarda ao pai. O mundo parou. Minha garganta fechou. Mas minha mão alcançou a bolsa, tremendo, porque eu sabia que o que estava ali dentro ia mudar tudo. 6 anos antes, em uma noite de dezembro, eu estava em uma festa beneficente no Clube do Comércio de Porto Alegre. Tinha acabado de me formar em Direito e conseguido uma vaga em um escritório respeitável. Usava um vestido azul que havia comprado em promoção, mas me sentia bonita, realizada. Foi quando Ricardo se aproximou com 2 taças de champanhe e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele era tudo o que eu não esperava encontrar. Empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que erguia os edifícios mais modernos da cidade. Conversamos a noite inteira sobre arquitetura, direito empresarial, viagens. 3 meses depois, estávamos noivos. Meu pai, sempre distante desde a morte da minha mãe, pareceu finalmente orgulhoso de mim. Casei em uma cerimônia que saiu nas colunas sociais, com 200 convidados e flores importadas. A lua de mel em Santorini foi perfeita, mas na primeira semana de volta, Ricardo sugeriu que eu deixasse o escritório. Você não precisa mais trabalhar, ele disse, beijando minha testa. Quero cuidar de você. Parecia romântico. Eu era jovem, apaixonada, e acreditei que estava sendo amada.
Sofia nasceu 1 ano depois, e eu me tornei mãe em tempo integral. As mudanças foram sutis no começo. Ricardo verificava meu celular alegando preocupação. Questionava minhas roupas dizendo que queria que eu me valorizasse. Controlava o dinheiro afirmando que era melhor para a organização familiar. Quando tentei voltar a trabalhar, ele teve um ataque de fúria que me deixou trancada no quarto por horas, tremendo. A violência nunca foi física no sentido tradicional. Eram palavras que despedaçavam, silêncios que puniam, isolamento que sufocava. Amigos sumiram porque ele criava situações constrangedoras. Minha família foi afastada com mentiras e manipulações. Eu me tornei uma sombra dentro da minha própria vida. Foi então que encontrei as mensagens no celular dele. Não era apenas uma amante. Era uma conversa com o juiz Henrique Castelo Branco. Eles discutiam casos, favores, nomes de pessoas influentes. Eu copiei tudo, mas não entendi a extensão até muito depois. Minha mãe, Beatriz Silveira Mendes, morreu quando eu tinha 9 anos. Câncer de pâncreas, rápido e brutal. Ela era psicóloga, trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica. Lembro dela como uma mulher forte, de voz firme, que me ensinava a nunca abaixar a cabeça. Mas havia algo nela, uma tristeza antiga, que eu não entendia quando criança. Aos 18 anos, o Dr. Mário Saldanha, advogado que cuidava do espólio da família, me chamou em seu escritório. Ele me entregou um envelope lacrado com cera vermelha. Dentro, instruções da minha mãe. Abrir apenas em um momento de justiça impossível. Durante 14 anos, guardei aquele envelope em uma caixa de segurança, sem nunca entender completamente o que ela quis dizer. Na noite anterior à audiência final, depois de colocar Sofia para dormir, sentei na mesa da cozinha e rompi o lacre. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as páginas. A letra cursiva da minha mãe fluía pelas folhas amareladas pelo tempo. Minha querida Clarice. Se você está lendo isto, é porque encontrou um juiz chamado Henrique Castelo Branco, ou alguém como ele. Preciso te contar algo que carreguei em silêncio até meu último dia. Minha mãe contava como, aos 23 anos, havia sido casada com um homem chamado Eduardo Silveira, um promotor público violento que a espancava. Ela tentou o divórcio e conseguiu uma audiência. O juiz responsável era Henrique Castelo Branco, recém-nomeado, ambicioso. Ele não apenas negou o divórcio, como determinou que ela fizesse terapia de casal, afirmando que mulheres histéricas precisavam aprender a ser esposas adequadas. A carta detalhava encontros secretos entre o juiz e promotores, esquemas de favorecimento, casos abafados. Minha mãe documentou tudo durante 2 anos. Conseguiu escapar apenas porque Eduardo morreu em um acidente de carro. Ela mudou de cidade, reconstruiu a vida, casou com meu pai, mas guardou as provas, porque sabia que homens como Henrique Castelo Branco não mudam, eles apenas acumulam poder. No final da carta, uma lista com 23 nomes de mulheres e 3 cópias de documentos que provavam irregularidades. Olhei para o sobrenome de solteira dela nos papéis que Ricardo havia apresentado ao tribunal. Não era coincidência. Ele sabia quem minha mãe tinha sido. Voltei para aquele momento na sala 304. O juiz já estava redigindo a sentença. Ricardo sorria abertamente. Minha advogada Paula estava pálida, tentando formular um último recurso desesperado. Mas eu não precisava de recurso. Eu tinha a verdade. Meritíssimo, minha voz saiu firme, mais firme do que eu imaginava ser possível. Tenho um documento que precisa ser anexado aos autos antes da sentença. Ele nem levantou os olhos. A audiência está encerrada. Puxei o envelope da bolsa e o coloquei sobre a mesa com um som seco que ecoou pela sala. É uma carta da minha mãe, Beatriz Silveira Mendes, a mulher que o senhor condenou a continuar sendo espancada em 1993. O silêncio foi absoluto. Henrique Castelo Branco levantou a cabeça lentamente e, pela primeira vez, vi medo real nos olhos dele. Ricardo parou de sorrir. Os advogados dele se entreolharam confusos. Impossível, o juiz murmurou. Esse caso foi arquivado. Paula percebeu o que estava acontecendo e imediatamente se levantou.
Requeiro a juntada do documento aos autos e solicito a presença imediata do Ministério Público. Antes que o juiz pudesse responder, minha advogada já tinha acionado o protocolo de emergência que havíamos preparado. Em 15 minutos, 2 promotores entraram na sala. A carta foi lida em voz alta. Nomes, datas, valores, decisões compradas. A conexão entre Ricardo e o juiz ficou escandalosamente clara. Ricardo tentou se levantar, mas um dos promotores fez um gesto para que permanecesse sentado. Henrique Castelo Branco estava branco como papel. Ele tentou dizer algo sobre prescrição, sobre falta de provas concretas. Mas Paula já havia anexado as mensagens que copiei do celular de Ricardo anos atrás. Tudo se conectava. Um oficial de justiça entrou correndo com um documento. Mandado de busca e apreensão para os escritórios do juiz e de Ricardo Fontes, emitido minutos antes. A operação já estava em andamento. Henrique Castelo Branco foi afastado naquele mesmo dia. Ricardo perdeu não apenas a guarda de Sofia, mas foi indiciado por tentativa de suborno, falsidade ideológica e coação. A construtora dele entrou em colapso quando os contratos públicos fraudulentos vieram à tona. Sua família, aquela que sempre me tratou como insuficiente, se distanciou dele rapidamente. Nos meses seguintes, a investigação se expandiu de forma avassaladora. A carta da minha mãe foi a ponta de um iceberg. Outras mulheres começaram a aparecer. Mulheres que tiveram suas vidas destruídas por decisões judiciais compradas. Mulheres que perderam filhos, casas, dignidade. Algumas já haviam morrido, mas suas famílias trouxeram suas histórias. Foram identificados 37 casos manipulados ao longo de 3 décadas. O juiz trabalhava com uma rede de advogados e empresários que pagavam por sentenças favoráveis. Ricardo fazia parte dessa rede há pelo menos 10 anos, comprando decisões em disputas trabalhistas, contratos públicos e casos de família. Hoje, 2 anos depois, Sofia está segura. Fizemos terapia juntas, eu, ela e até minha tia Mariana. Voltei a advogar, mas agora em uma área que sempre evitei por ser dolorosa demais: defesa de mulheres em casos de violência doméstica e disputas de guarda. Cada cliente que atendo é uma forma de honrar minha mãe. Porto Alegre continua fria no inverno, mas meu apartamento é aquecido por risadas de criança e pela sensação de que finalmente posso respirar. Aprendi que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Minha mãe sabia disso. Ela plantou sementes de justiça mesmo sabendo que não veria a colheita. E eu finalmente entendi o que ela quis dizer na última linha da carta. Você é mais forte do que qualquer sentença. Nunca esqueça disso. Se você já passou por uma situação em que a justiça parecia impossível ou conhece alguém preso em um relacionamento abusivo, deixe seu comentário. Sua história pode inspirar outra pessoa a ter coragem. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais que precisam ser contadas. E assista ao próximo vídeo recomendado, onde conto sobre outra mulher que enfrentou o impossível e venceu.